Olá, alunos e alunas do segundo ano do Colégio Master. Eu sou Daniel Ferreira, seu professor de Física. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Então, essa aula está sendo gravada, né? Não dá para ter a resposta de vocês assim diretamente. Mas para essa aula do dia 27 de agosto, portanto, uma quinta-feira, a gente vai falar sobre propagação de calor, dando continuidade ao nosso conteúdo aí no segundo ano, tá bom? Na aula passada a gente falou de conteúdos relacionados à termologia, termometria e etc. Falou um pouco de calor, resolveu exercícios e essa aula de hoje, perdão, é portanto continuidade do que a gente vinha vendo, tá bom? A gente entra, portanto, para quem acompanha pelo livro, na frente B07, propagação de calor, e esse será o tema da nossa aula de hoje, beleza? Vem comigo. Vamos à nossa aula. Propagação do calor. Beleza. A gente viu em aulas anteriores que o calor espontaneamente se transfere de um corpo mais quente, ou seja, com maior temperatura, mais quente, para um mais frio, que está de menor temperatura, tá bom? Essa é inclusive a definição de calor. Uma das definições de calor, uma das maneiras de expressá-la, né? Calor a gente define da seguinte maneira. Calor é uma energia em fluxo, portanto em trânsito, de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. E tem uma maneira do calor fluir. Ele flui de maior temperatura para o de menor temperatura sempre. Essa é a direção do fluxo do calor, tá bom? Aí o livro continua. Essa transferência pode ocorrer de três maneiras. A gente viu também em aulas anteriores, quando estudou as maneiras de transferência de calor, tá bom? Por condução, na verdade a gente vai ver aqui, propagação do calor, salvo engano. Isso, a gente vai ver aqui, perdão. É porque essa aula foi dada também para o terceiro ano. Então, já com eles eu já falei desses termos, por isso eu fiz a confusão aqui. Então, essa transferência de calor, dada essa definição, pode ocorrer de três maneiras: por condução, convecção e radiação térmica, tá bom? Então, três maneiras, internaliza essas três maneiras que elas vão te perseguir aí nas provas que você vai fazer, tanto aqui na escola, no Colégio Master, quanto no Enem e eventuais vestibulares, os meninos que vão fazer o PAS da UNB e assim vai, tá bom? Então vamos ao primeiro modo de propagação de calor, que é a condução térmica. O que é isso? É um processo de transferência de calor característico dos corpos sólidos, tá bom? De modo geral, os sólidos são melhores condutores que os líquidos de calor. E estes são melhores que os gases, tá bom? Então vai nessa sequência, ó. Um sólido é um bom condutor, melhor que o líquido, e o líquido é pior do que o sólido, mas é melhor que o gás para conduzir calor, tá bom? Vai ter a ver com a estrutura atômica, tá? O fato de estar mais afastado, etc. Outras coisas que são importantes sobre a condução a gente vai continuar falando aqui, vou trazer para vocês. Na condução, o calor é transferido devido às múltiplas colisões dos elétrons livres do corpo, tá bom? Os metais possuem os elétrons externos fracamente ligados ao núcleo do átomo. Os químicos chamam isso de camada de valência, os elétrons menos ligados da estrutura atômica. Então, por essa razão, eles são excelentes condutores de calor, mas não só, e também de eletricidade, como você bem sabe. A prata, por exemplo, é o melhor condutor de todos, seguido do cobre, do alumínio e depois nessa sequência vem o ferro, tá bom? Os maus condutores de calor são denominados isolantes térmicos. Exemplos: a lã, a madeira, o papel, a cortiça e o isopor são exemplos de corpos maus condutores, porque os elétrons mais externos estão firmemente ligados ao núcleo do átomo, tá bom? A madeira é um bom isolante mesmo quando ela está vermelha de quente, quando está brasa. E é por essa razão que podemos caminhar descalço sobre pedaços de carvão em brasa sem queimar os pés. Aí o livro tinha uma figura que eu não trouxe para vocês, mas é aquilo que mágico faz. Não vá fazer isso em casa, eu nunca fiz nem vou fazer.
Mas como ele não é um bom condutor de calor, aqueles maluquinhos conseguem, maluquinho é uma palavra, aqueles mágicos, né, ilusionistas conseguem de fato caminhar sobre as brasas. Basta você pisar bem rápido, já que ele tem uma taxa de transferência de calor muito baixa. Ele é um mau condutor de calor, tá bom? Seguindo, a grande parte dos líquidos e dos gases são maus condutores de calor também. O ar é um péssimo condutor, motivo pelo qual você pode pôr sua mão brevemente em um forno de pizza quente sem queimar a sua mão, tá bom? As boas propriedades isolantes que materiais como a lã, as peles e penas têm devem-se principalmente aos espaços com ar que elas contêm, tá bom? No caso da lã, das penas e das penas e peles dos animais que os protegem, por exemplo, de frio, são bons isolantes. Significa que eles não são bons para permitir a passagem de calor por eles, tá bom? Por condução térmica. Por isso, bons isolantes. Aí, existe uma maneira de quantificar esse calor. A gente fala dele em abstrato na condução, mas existe uma equação para a condução de calor, para a condução térmica, tá bom? É a chamada lei de Fourier. Fourier, quando desenvolveu esse procedimento, quando estudou isso empiricamente e encontrou essa equação do chamado fluxo de calor, que a gente vai ver que é a lei de Fourier, ele estava, até onde eu sei e ouvi a história, no norte da África, tá bom? Ele, pelo nome você deve ter identificado que ele era francês, certo? E ele lutou como major no exército do Napoleão Bonaparte, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Então, no contexto histórico, ele estava, salvo engano, no Cairo, Egito, uma coisa assim, tá bom? Enquanto estudou isso empiricamente, fazendo os experimentos e tal, ele ficou como se fosse uma base avançada no Egito. E ele era major, patente alta, cientista, então era mais ali no ramo da engenharia militar e ficou um pouco ocioso, e nesse período ele conseguiu fazer alguns experimentos sobre fluxo de calor, usando barras de metal e uma estrutura para verificar fluxo, que vai estar ilustrada depois ali para frente, não exatamente como ele fez, mas muito parecido, tá bom? Beleza, voltando à vaca fria, saindo da história, então Fourier foi major do exército francês. Beleza. O que é a lei de Fourier? A transmissão de calor por condução ocorre através de todo o material, certo? O material inteiro, por meio da troca de energia entre partículas que estão umas próximas das outras, uma vai transferindo para a outra, ou seja, entre as partículas adjacentes que estão encostadinhas. O mecanismo de condução ocorre quando moléculas ou átomos que estão a uma temperatura mais elevada transferem parte da energia para as moléculas ou átomos próximos que estão com baixa energia, porque é assim que funciona a transferência, tá bom? Assim dizemos que a energia se transfere da região de alta temperatura para a região de baixa temperatura. Ponto. A condição térmica visa ao equilíbrio térmico do material, tá bom? Você deve pensar assim, mas quando que o calor para de fluir? Quando atingir um equilíbrio térmico, tá bom? Se não houver o equilíbrio térmico entre a fonte, sei lá, já que você pode supor que você tem uma fonte ali, um fogo, etc. O equilíbrio térmico vai cessar quando tudo tiver a mesma temperatura, a fonte e tudo mais, tá bom? Beleza, continuando. A quantidade de calor que atravessa um condutor de calor, por unidade de tempo, chama-se fluxo. E a gente vai usar essa letrinha grega aqui, ó, chamada φ, que é uma bolinha cortada. Então chama-se fluxo de calor e é calculada por essa expressão. O fluxo é Q, quantidade de calor por tempo, tá bom? Fluxo, tem vários tipos de fluxo na física. Pode imaginar em fluxo de água, a quantidade de água que atravessa, que passa por um certo lugar no intervalo de tempo. Se a gente que é aqui do Goiás, os criadores de gado aí da turma, você pode imaginar em fluxo de gado que passa numa porteira. Você marca 1 minuto, vamos ver o fluxo, aí a boiada passa. Tá bom? Esse seria o fluxo do gado e assim por diante. Certo? Prosseguindo. A unidade de medir o fluxo, ou seja, o φ, no Sistema Internacional de Unidades vai ser joule por segundo. Por que, professor, pensa você? Porque calor é energia é medida em joule. Então, no Sistema Internacional é joule por segundo. Pode aparecer, que é muito usual, a unidade de caloria para calor. Tá bom? Calor pode ser medido em caloria ou joule. Mas no SI é em joule. Então pode ocorrer de ser calorias por segundo o fluxo, não tem problema. Mas no SI, joules por segundo.
Então, a unidade de medir fluxo Φ no sistema internacional é o joule por segundo, e esse joule por segundo recebe o nome de watt, de potência. A gente usa a letra W. Watt é, portanto, energia por tempo, tá bom? E como eu havia comentado, é muito comum aparecer calorias por segundo, mas se você quiser, por exemplo, ir de caloria para joule, tem que fazer a conversão. Salvo engano, uma caloria é igual a 4,18 joules, beleza? Você pode verificar isso aí depois, mas tenho quase certeza. Prosseguindo, a lei que rege esse processo de transmissão de calor foi determinada experimentalmente pelo matemático francês Jean-Baptiste Fourier. Se você é bom aí no francês, viveu entre os anos 1768 e 1830, tá bom? Diz a lei de Fourier que num regime, o que diz a lei, né? Diz que num regime estacionário de condução, eu estou supondo que está tudo atuando de maneira quase estática, que a gente diz na física, para não haver perturbações, uma maneira muito estacionária, tudo paradinho, é isso que quer dizer. Então, ó, diz a lei de Fourier que no regime estacionário de condução, o fluxo de calor no material homogêneo e condutor, que é o caso que a gente está estudando de condução térmica, são assim os materiais. Esse fluxo de calor é diretamente proporcional à área do material, da seção transversal que o calor está atravessando, e também é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre as extremidades do material e inversamente proporcional à espessura desse material, tá bom? Ou seja, a espessura é a distância entre as extremidades. Se você pensar num tubo, seria a distância daqui até ali. E a área é a área da seção transversal por onde o calor está atravessando, beleza? Vamos ver como fica isso matematicamente. Matematicamente, a gente pode escrever a lei de Fourier por meio da seguinte equação. Φ aqui ó, antes de aparecer a igualdade, ficaria assim, ó, fluxo de calor é diretamente proporcional à área, à variação da temperatura, e inversamente proporcional à espessura. Só que a gente usa hoje em dia igualdades, então eu tenho uma constante K de proporcionalidade que me permite escrever essas proporcionalidades aqui como uma igualdade. Então essa constante ajusta e me permite escrever isso aqui como uma igualdade. Então o fluxo de calor é igual a essa constante K, que é o chamado coeficiente de condutibilidade térmica, que depende das características do material, tá bom? Então é K vezes a área vezes a variação da temperatura, dividido pela espessura do material. Beleza. A unidade mais usual do coeficiente de condutibilidade desse K é caloria por segundo vezes metro vezes Celsius. Ou no Sistema Internacional de Unidades, você pode escrever como joule por metro Celsius. Beleza? Isso é a unidade do coeficiente de condutibilidade térmica, portanto, que vai ser uma característica do material. Beleza. Dessa forma, a gente pode, portanto, dizer que quanto maior for o coeficiente de condutibilidade térmica de um material, maior será, portanto, a quantidade de calor que pode ser conduzida em uma determinada situação. Então, esse coeficiente diz o quão bom ele é para conduzir. Se tem se esse coeficiente é baixo, ele é ruim, é um condutor ruim de calor. Se for alto, é um bom condutor de calor, tá bom? Quanto maior for o coeficiente de condutibilidade térmica desse material, maior será a quantidade de calor que por ele flui. Beleza? Falamos, portanto, do primeiro tipo de processo de propagação do calor, que é a condução. E dentro da condução, apareceu para você uma equação, que é a lei de Fourier. A gente vai agora falar da convecção térmica. Vamos lá. Não se perca, preste atenção. Vamos à convecção térmica. Então, a convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre nos fluidos. O que é isso? Isto é, os líquidos e os gases se encaixam nessa categoria. Tá bom? Perdão. Esse movimento de partículas acontece por diferença de densidade entre as diversas partes do fluido. Isso que é convecção, tá bom? Perdão. A convecção térmica é um processo de propagação do calor que ocorre nos fluidos, isto é, nos líquidos e nos gases. Esse movimento de partículas acontece por diferença de densidade entre as diversas partes do fluido, causada pela diferença de temperatura. O que ele quer dizer é que convecção térmica é a troca das massas
do fluido, tá bom? Se você aquece, por exemplo, você tem um fluido que está toda a mesma temperatura aqui dentro de um recipiente. Imagine um cilindro e tem um líquido ali. Quando eu aqueço, por exemplo, com uma chama a parte de baixo, essa parte de baixo vai aumentar, diminuir sua densidade, ele vai aumentar a distância entre as moléculas, ele fica menos denso, ele sobe. Esse processo de subir o que está menos denso é chamado de convecção térmica, tá bom? Aí o texto segue. Quando um líquido é aquecido, as partículas do fundo, que era o que eu estava dizendo, tornam-se mais quentes, portanto, menos densas e sobem. Ponto. As partículas da parte superior, mais frias e mais densas, descem, formando-se, formam-se então as correntes de convecção, é essa corrente que é gerada. No caso de uma vasilha, por exemplo, que faz um café, essa corrente, se puder ser ilustrada, ela é assim, ó. Aqueceu aqui e subiu. O lá de cima vai descer, que está mais denso. Então é um processo bem eficiente o de aquecimento na realidade. Porque aí o que está na temperatura menor vai descer por convecção e ele já é aquecido. Aí ele fica trocando ali, fica rodando, tá bom? Você não percebe isso a olho nu, mas vira um fluxo. Como se fosse um fluxo, tá bom? Ou seja, uma coisa que se repete, um movimento periódico ali, de certa forma. Então forma-se então as correntes de convecção, uma ascendente e outra descendente. Então uma sobe, a outra desce, veja a figura, está ilustrado aqui. Ó. No caso da panela, suponha que algo está sendo aquecido aqui, ó, a água fria está lá em cima, a parte de baixo aqueceu, sobe. Criou um vácuo, o outro é mais denso, vai descer, é aquecido e você tem esse processo aí. Então, entre as aplicações, a gente pode citar, aplicações desse fenômeno, a gente pode citar o fato de o congelador da geladeira ser colocado na parte superior, assim como o aparelho de ar-condicionado fica em cima e a alimentação dos gases pelas chaminés. O aquecedor ser colocado próximo ao piso, no caso de aquecedor ser colocado próximo ao piso, e no caso de um ar-condicionado ele ser colocado na parte de cima, tá bom? Observe as figuras aqui, ó. Então, suponha um país frio. No país frio, que não é o caso do nosso Goiás aqui, né? No Brasil, algumas partes do Brasil, mas no Goiás aqui, dia frio é 30 graus, você não vai ter um aquecedor. Mas o aquecedor ele é eficiente no chão. Por quê? Porque o ar quente é menos denso, então ele vai subir, tá bom? E o ar frio vai descer, vai ser aquecido e isso torna um processo mais eficiente. O mesmo é verdade para o ar-condicionado, tá bom? O ar-condicionado vai estar lá em cima, só que você quer um processo inverso, você quer resfriar o ar, né? Trocar calor ali e deixar o ambiente mais agradável. Então a massa de ar quente sobe, encontra a massa de ar frio já estava descendo porque ela é mais densa e assim fica mais eficiente. Outro exemplo que eu dou para vocês de aplicação de convecção térmica é o balão de ar quente. Você coloca um ar quente ali dentro, aquele ar é menos denso que o ar de fora do balão, por isso aquele balão sobe, tá bom? Basta você ter ar quente, um ar menos denso, tá bom? Essa foi, portanto, o segundo modo de propagação de calor. Então já vimos condução térmica e convecção térmica. O terceiro tipo de propagação de calor é a radiação térmica, que vai aparecer, salvo engano, uma equaçãozinha também pra gente, que é a lei de Stefan Boltzmann, que nos permite calcular isso aqui. Então vamos ao terceiro, lembra que a gente está estudando calor e como o calor se propaga. São 3 maneiras, por condução, ou seja, precisa de contato e material sólido. Então como é que o copo transfere calor para mim? Se a gente encostar um no outro, se eu tiver numa maior temperatura, eu transfiro por condução calor para o copo, tá bom? Isso é condução térmica. Convecção ocorre em fluidos, ou seja, líquidos e gases, por exemplo, o aquecimento da água lá conforme ilustrado. Mas voltando, radiação térmica é o nosso terceiro ponto. Radiação térmica. Beleza. A energia vinda do Sol atravessa o espaço, vocês sabem disso, né? O Sol está lá longe. Depois ele atravessa a atmosfera terrestre para então aquecer a superfície terrestre. Essa energia não passa através da atmosfera por condução, uma vez que o ar é mau condutor de calor, tá bom? Então, isso não é verdade. Também não passa por convecção, pois esta só tem início quando a Terra já está aquecida. Aí sim você pode ter convecção térmica, tá bom? Além disso, sabemos que no vácuo não é possível haver transmissão de calor por condução ou convecção. Por quê? Porque não tem nada lá, tá bom? Como é que eu vou conduzir? Eu preciso de
de matéria sólida para ver condução, quantidade de dois materiais sólidos. Na convecção eu preciso de fluido, não tem nem matéria sólida nem fluido no vácuo, tá bom? Assim concluímos que a energia deve ser transmitida de outro modo, que chamamos de radiação ou irradiação térmica, tá bom? A energia, ou seja, a energia transferida por radiação é denominada energia radiante, ou seja, não, né? Continuando. Portanto, a energia transferida por radiação é denominada energia radiante. Esta é formada por ondas eletromagnéticas, que são ondas que se propagam no vácuo. Exemplos de onda eletromagnética: luz, onda de rádio, tá bom? São ondas transversais que fazem um movimento assim, são, portanto, diferentes do som, que é uma onda longitudinal, que anda como se fosse uma molinha, saca? Então, essa radiação em radiação térmica é uma onda eletromagnética. E ondas eletromagnéticas andam no vácuo com a velocidade da luz e se propagam sem nenhum problema em qualquer lugar, inclusive no vácuo, tá bom? Então, as ondas eletromagnéticas podem ser apresentadas sob diversas formas, como eu disse, a luz visível, raio-x de aplicação hospitalar, raios ultravioletas e raios infravermelhos. É imenso a gama, a gente chama de espectro eletromagnético, tem vários exemplos. Dessas, as que apresentam efeitos térmicos mais acentuados são os raios infravermelhos, tá bom? Isso aqui, toda a radiação eletromagnética pode transportar calor sem nenhum problema, tá bom? Mas verificou-se que existe um pico de transferência de calor nos raios infravermelhos, tá bom? Então, costuma-se dizer, não é tão correto, que calor é infravermelho, não necessariamente, tá bom? É porque ao meio-dia, por exemplo, em maior incidência, você tem uma maior incidência de infravermelho e ele é captado como calor, certo? Beleza, ponto. Todas as substâncias a qualquer temperatura acima do zero absoluto, 0 Kelvin, emitem energia radiante. Então, o que ele está dizendo é que qualquer corpo acima do zero absoluto, e a gente não conhece nada na natureza, os físicos ainda não conhecem nada na natureza, que chegou ao 0 Kelvin. Então, qualquer coisa acima do 0 Kelvin, que é uma temperatura teórica, já que se tem relatos de que nada chegou ao zero, esse zero absoluto. Então, todas as coisas emitem um pouquinho de radiação, em forma de calor e assim por diante, tá bom? Então, tá aí o embasamento teórico sobre irradiação térmica. Vamos agora à lei de Stefan Boltzmann. O que ela diz? Ela diz que a energia radiante emitida por um corpo, por exemplo, o seu corpo que emite calor, é proporcional à temperatura absoluta elevada à quarta potência. Então, isso é um dado empírico, tá bom? Ele descobriu que a energia irradiada é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Beleza? Guarda essa informação aqui, que depois ela vai ser útil na solução de alguns problemas. Antes disso, a gente vai falar do tal do efeito estufa, tá bom? Lembre-se, você que vai fazer Enem, o Enem tem muito dessa pegada ambiental, então fica atento sempre que houver esses temas, efeito estufa, aquecimento global e etc. Então a gente vai falar aqui fisicamente sobre o efeito estufa. O que acontece? O vapor d'água e o dióxido de carbono presentes, que são coisas que estão presentes na atmosfera terrestre, formam uma camada transparente às ondas eletromagnéticas que vão chegando do Sol e são absorvidas pela Terra. Então, ela é atravessada o vapor de água e o dióxido de carbono, então as ondas atravessam e chegam na Terra, tá bom? Aquecendo a Terra. Mas aí acontece que é sensivelmente opaca a radiação infravermelha emitida pela Terra aquecida, porque essa radiação que vai ser já emitida pela Terra, ela muda a frequência. E é diferente da que chegou, é um pouco diferente. E essa que chegou, o que ele está dizendo é o seguinte: essa camada d'água e de dióxido de carbono já não é 100% transparente a essa que é refletida de volta da Terra, tá bom? Ó, o Sol passou de boa, as radiações vieram do Sol, atravessaram sem problema, mas na hora de voltar, como mudou a frequência ali por reflexão, teve umas coisas que foram absorvidas, quando a Terra está reemitindo, essa camada d'água e de dióxido de carbono já não são mais totalmente transparentes, elas são o que a gente chama de opaca. Então significa que vai passar uma porcentagem, mas uma porcentagem vai ser refletida lá. Olha a treta. Prosseguindo.
Então, mas é sensivelmente opaca a radiação infravermelha emitida pela Terra que está aquecida. Dessa maneira, impede que a Terra perca, principalmente à noite, uma quantidade exagerada de calor irradiado para o espaço. A gente deveria mandar isso de volta, certo? Isso é importante também, na verdade, porque senão o planeta congelaria, tem uns fatores aí também. Isso é muito bom, já está escrito aqui. Isso é muito bom, pois caso contrário a Terra seria gelada, só, tá bom? Aí a temperatura, caso isso não ocorresse, seria de menos 18 graus Celsius em todo canto. Imagina, 18 graus abaixo de zero. O problema é que o excesso de dióxido de carbono e outros dos assim chamados gases do efeito estufa retém energia a mais e tornam a Terra quente demais. Veja que a natureza em seu estado natural, a natureza em seu estado natural é perfeita, tá bom? Faz esse equilíbrio para que o planeta não congele. Mas a emissão desses gases, chamados gases do efeito estufa, acentuam esse processo, tá bom? E geram, portanto, um problema. Aí tá, a figura aqui traz uma ilustração dos chamados CFC, gases do efeito. Esses CFCs é uma sigla para umas sequências clorofluorcarbonetos, uma coisa assim. São esses gases aqui que contribuem para a acentuação, para o efeito estufa ser acentuado, tá bom? Então aqui você tem a absorção pela atmosfera da Terra, desmatamento e queimadas, está emitindo, queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo e também o etanol, radiação absorvida por gases do efeito estufa, que estão voltando ali. Tudo isso vai contribuindo para o aquecimento. O gás do efeito estufa e os combustíveis fósseis das indústrias, tá bom? Vão contribuindo aqui para a camada e aumenta esses processos de reflexão aqui, tá bom? E tem um pouquinho de radiação que escapa, conforme a gente tinha comentado. Mas toda essa poluição contribui para acentuar o processo de estufa, do tal efeito estufa, que é bom até certo ponto. Pode se tornar perigoso e pode levar ao aquecimento excessivo do planeta. Então, o efeito estufa recebeu esse nome a partir das estufas de vidro usadas pelos floristas para prender a energia solar. Por isso que as estufas chamam estufa ou são de vidro. Então, o vidro ele é transparente às ondas de luz visível, mas opaca as radiações infravermelho. Então, qualquer vidro, ele é um filtro excelente para infravermelho, tá bom? Então, o que acontece? A que chega do espaço entra de boa, aí você tem uma superfície lá da estufa, lá onde estão as plantas. Quando vai voltar, ela não consegue voltar, ela bate no vidro e fica voltando e aquece ali a estufa, dá uma temperatura que o cara que planta lá as plantas dele precisa. Então, a energia ela não consegue atravessar o vidro e sair de volta. O que aquece o interior da estufa. Geralmente países frios têm esse processo aí de estufa e algumas plantas. Quem é da botânica que vai entender isso melhor, tá bom? Então esse foi feito, esse é portanto o processo de radiação térmica. Então a gente falou dos três: condução, ou seja, ocorre em materiais sólidos, eu preciso do contato. Convecção térmica, ocorre em líquidos, gases, em fluidos, perdão, em gases e líquidos. E a radiação térmica é via onda eletromagnética, então se transporta inclusive no vácuo sem nenhum problema, tá bom? Falamos também do efeito estufa e vamos agora resolver um exemplo aqui de aplicação direta da lei de Fourier. Diz o seguinte, ó. Exemplo, uma barra de alumínio de comprimento L igual a 1 metro, então o comprimento da barra, tem uma de suas extremidades em contato térmico com gelo fundente, que está em estado de fusão, ou seja, a 0 graus Celsius, e outro com vapor de água a 100 graus Celsius, como mostra a figura. Então, o calor vai fluir da região de maior temperatura para a de menor, certo? Passando pela barra, e a barra tem um comprimento L. Ele continua. A barra está envolta aí, ó, tá em azulzinho, com isolante térmico para evitar perdas de calor para o ambiente, porque você poderia aquecer tanto a barra e o ambiente está, por exemplo, a 20 graus, então a barra vai transferir calor para o ambiente ali por irradiação e um pouco de convecção. A gente pode tratar disso também. Aí outra coisa, a área da seção transversal da barra é igual a 20 centímetros quadrados, tá bom? A área da seção transversal é você olhar a barra assim, ó, faz um cortezinho nela e olha assim. É essa areazinha circular que ele está dizendo, tá bom? Ela tem 20 centímetros quadrados. E ele está dizendo que a barra
é de alumínio, né? E beleza. E o alumínio tem um coeficiente de condutibilidade térmica, que é outra coisa que a gente precisa fazer a conta, de 0,50 calorias por segundo centímetro vezes Celsius. Tá bom? Mantido o regime estacionário, determine, para evitar... porque a gente está dizendo que isso aqui é uma coisa quase estática. Tá bom? Então, medindo o regime estacionário, determine, letra A, o fluxo de calor através da barra. O fluxo de calor calcula como? Usando lei de Fourier, já que se trata de um processo de condução num sólido. E B, calcule a massa de gelo que se funde em 15 minutos, dado o calor latente de fusão de gelo sendo, portanto, 80 calorias por grama. Beleza? Vamos à solução. Resolução. Letra A. Basta aplicar a lei de Fourier para encontrar o fluxo. Lembra que fluxo é constante de condutibilidade térmica vezes a área, vezes a variação da temperatura dividido pela espessura. Então basta substituir. Ó. O K vale 0,50, a área 20 centímetros quadrados e a temperatura é a diferença entre as extremidades. Então, temperatura final menos inicial. Então fica... Perdão, a temperatura do corpo quente menos a temperatura do corpo frio. Então fica T cold menos T hot menos T cold. Então T do quente menos o T frio. Então fica 100 menos 0, dividido pela espessura. A espessura é o próprio comprimento. Como está em metro, a gente vai passar para centímetro para combinar aqui com centímetro quadrado. Então 1 metro tem 60. O cara botou 100 aqui, é 1 metro. Então, uma barra de alumínio com 1 metro, isso, 100 centímetros. É isso mesmo, 100 centímetros, beleza. Então, basta resolver. Como é que você resolve isso? Ó, fica 0,5 vezes 20 dá 10, certo? 10 vezes 100 dá 1000. 1000 dividido por 100 dá 10. O fluxo, portanto, 10 calorias por segundo é o seu fluxo. Se você quiser passar para joule por segundo, basta multiplicar por 4,18. Beleza. Mas agora o Cabra pediu para você calcular a massa de gelo que se fundiu em 15 minutos, ou seja, passou a ser água. Lembrando que a quantidade de calor latente... perdão, aqui. Então vamos à solução. A quantidade de calor transferida é dado por fluxo. Existem duas maneiras de escrever fluxo, ali e aqui. Eu vou usar essa outra maneira para eu encontrar a quantidade de calor que está envolvida, já que eu já tenho o fluxo ali, tá bom? Então, fluxo pode ser escrito como a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo, certo? Então vai ficar assim, ó, ele quis em 15 minutos, e 15 minutos é o seu tempo e o fluxo você calculou ali. Basta passar o ΔT multiplicando, você vai ter a quantidade de calor que vai fluir nesses 15 minutos. Fica assim, ó. Q vai ser igual, portanto, a 10 calorias por segundo vezes 15. Só que eu vou converter para segundo. Cada minuto tem 60 segundos, portanto, 15 vezes 60. 15 vezes 60, fazendo aí de cabeça, dá 900. 900 vezes 10, 9.000 calorias é a quantidade de calor que flui em 15 minutos. Mas aí a gente quer descobrir a massa que mudou, a quantidade de gelo que mudou de fase. Tá bom? Que se fundiu, que virou água. Aí lembre-se, quando a gente estudou tipo de calor. O calor responsável por mudança de fase é o calor latente. Então eu vou usar para fazer esse cálculo, para encontrar essa massa, a expressão do calor latente. Que me diz que a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor latente. Nesse caso é o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Lembre-se que eu quero encontrar a massa. Então o L e F vai passar dividindo. Então M vai ser a quantidade de calor, lá que vai ser cedida em 15 minutos, dividindo pelo calor latente de fusão. Tá bom? Então vai ficar 9.000 dividido por 80. Corta 0 com 0, 900 dividido por 8. 900 dividido por 8 dá 112,5. Lembre-se que você está calculando a massa, gramas. Essa é, portanto, a quantidade de gelo que virou água nesses 15 minutos de transferência de calor. Tá bom? Encerramos, portanto, aqui com este exemplo. Em caso de dúvidas, façam comentários lá onde o vídeo for postado. Eu agradeço a sua atenção e voltamos na aula de sexta-feira para resolver exercícios relacionados a esse conteúdo. Forte abraço a todos e até a próxima.